Abre sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12. Hoje, começar falando do significado dos altares que Abraão construiu. Cada altar era uma resposta à aliança de Deus com ele. E Abraão é uma figura de cada um de nós. Só tem um texto na Bíblia que fala para que nós possamos olhar para trás. Quando cita Abraão e Sara, Isaías diz: olhe para o seu pai Abraão e para Sara e veja como eles agiram. Abraão foi o homem que construiu altares. Cada altar é uma representação da minha resposta à aliança que Deus fez comigo. A aliança tem duas partes. Não tem como eu fazer uma aliança sem que a outra parte corresponda. Quando eu fui casar com a bispa Rúbia, o pastor perguntou: você aceita a bispa Rúbia como sua esposa? Eu mais do que rápido, sim, né? Eu fiz a minha parte. E quando falou para ela, ela deu um suspiro. Eu falei: meu Deus. Aí ela falou: sim, ela fez a parte dela. Com Deus é assim. Deus fez uma aliança conosco, com você, comigo. Como eu disse, ninguém nasceu para viver a síndrome do patinho feio. Deus não tem aqueles que Ele... Esses dias eu fiquei um tempo para explicar para uma pessoa, e ela não estava aceitando, que Judas não foi criado para trair. Deus não criou Judas como uma pessoa ruim. O objetivo de Judas era trair Jesus, não. Deus amou Judas com amor especial, que Ele te ama, me ama, amou Pedro, amou Paulo e amou Judas. Judas não correspondeu à aliança. Judas não disse sim. Pelo contrário, ele disse não à aliança. Isso chama livre-arbítrio, o direito de escolha. Deus respeita a nossa escolha. Aí alguém me disse: mas até Lúcifer. Mas Lúcifer não foi criado por Deus? Sim, Lúcifer foi criado por Deus. Mas Deus não colocou cadeado na porta do céu para que ninguém saísse. Não. Como Ele não colocou uma cerca, um muro grande no jardim do Éden para que o inimigo não entrasse ali. Deus respeita as nossas escolhas, inclusive a de Lúcifer. Lúcifer decidiu se rebelar contra Deus. Nós somos livres para escolher, mas não somos livres das consequências das escolhas. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Aliança é quando eu correspondo. Aí eu faço um pacto com Deus. Veja comigo aqui, capítulo 12 do livro de Gênesis. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu lhe, o quê? Mostrarei. Nós nascemos num país onde a cultura era uma cultura religiosa longe de Deus. E casamento e família só não tem as suas doenças na família se elas for criada e for gerada em Deus. Então as estruturas adoecidas
na qual se formou a nossa personalidade, se formou o nosso caráter. De repente Deus vem a Abraão e diz: eu preciso tirar você por um tempo de sua família, da autoridade do seu pai, do seu relacionamento com a sua parentela e da terra que você foi criado, para que eu possa curá-lo e levá-lo a uma posição onde você será meu representante, onde eu vou formar em você o meu caráter, onde eu vou formar em você os sentimentos que eu tenho, para que você seja abençoado e se torne um abençoador, porque em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Por isso que tem que ter esta mudança. Se você não sair do contexto de autoridade, e muitas vezes o pai não sabe nem exercer a autoridade, é um autoritarismo, onde você anula a sua personalidade, ou é uma ausência de autoridade, onde você não tem um referencial de autoridade, é uma ausência de ação materna, onde você passa a criar até uma rejeição ao lado feminino. Deus tem que nos tirar dali, para que Ele possa formar em nós o que Ele planejou para o homem, porque nós somos pessoas que Deus ama. Deus quer que você seja um representante dele na terra. Quem quer ser um representante de Deus? Que a sua família seja uma representação da família de Deus na terra. Então ele diz: sai da tua terra, do meio dos teus parentes. Eu não sei qual é a formação da sua família, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus ama a sua família, por isso que Ele quer te tirar do contexto dali, te formar novamente, para que você volte e abençoe os seus familiares em nome de Jesus. Sai da sua terra, sai da tua parentela. Está entendendo, meu irmão? Quem está entendendo? Levanta a sua mão. Ah, mas minha tia apóstola chegou na hora de ir para a reunião. Irmão, abre o olho, fala para o irmão que está perto de você: fica esperto, querido. O capeta enviou sua tia lá, não é que é ela o capeta, ele mandou ela ir. Pega a sua tia e traz para onde? Para a igreja. E se ela não quiser vir, dá um beijo nela e fala: te amo, tia, volta amanhã. Eu vou para a igreja. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Ah, mas apóstolo, eu ia para a conferência, fiz a inscrição. Meu primo, que eu não vejo há 6 meses ou há 6 anos, ligou e disse que vem para o feriado na minha casa. Eu fiquei constrangido. Irmão, sai da tua parentela, que Deus tem uma bênção maravilhosa para você. Tem um preço a ser pago. Ah, mas é meu irmão, é meu tio, é meu avô. Querido, Deus quer abençoar a sua casa, mas primeiro Ele precisa te formar do jeito que Ele planejou que você seja, para que você volte e o abençoe a sua família. E a Bíblia diz aqui, veja, Deus começa a dizer a ele: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que abençoarem, os que o abençoarem, amaldiçoarei os que a amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos da terra. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló,
filho de seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo os cananeus viviam na região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar Abraão construiu o que, irmãos? Um altar a Deus. O Senhor, pois lhe o Senhor havia aparecido a ele. Abraão constrói o primeiro altar. Quando ele começa a perceber que a palavra que Deus lhe dera era uma palavra de direção, de mudança, e que haveria de ter os resultados que Deus lhe havia prometido. Imediatamente ele sai. Ele começa a perceber que ele não perdeu. Naturalmente ele pode ter perdido. Ele pode ter perdido o calor do relacionamento da sua parentela. Ele pode ter perdido o que ele tinha construído materialmente naquele lugar. Mas à medida que ele obedecia, Deus começava a acrescentar cada vez mais na sua vida emocional, espiritual e material o que Deus queria lhe dar. E Abraão constrói o seu primeiro altar dizendo: Senhor, este altar é da confirmação da minha aceitação à palavra que tu me destes. Eu não perdi, Deus. Aos olhos humanos eu posso ter perdido, mas aos teus olhos eu ganhei. Eu não viverei mais segundo a ótica humana, eu vou viver segundo a ótica divina. O que é humano é perecível, o que é humano é passageiro, o que é divino é eterno. E o que Deus lhe dá, o homem não tem poder para tirar. Satanás não tem autoridade para desfazer. Quando você pensa que foi o diabo que tirou de você, a frustração toma o seu coração. Mas quando você entende que foi Deus que tirou, por um tempo, porque quando Deus voltar a lhe dar o que Ele tirou, Ele te dará 4 vezes mais, em nome de Jesus. E Abraão começa a conquistar à medida que ele obedece. Ele constrói o primeiro altar, que é o altar dizendo: sim, Senhor, sim, sim, eu creio e eu faço aliança com a tua palavra, eu faço aliança contigo. Hoje de manhã a Rúbia falou da diferença que houve no futuro de Ló e de Abraão. É claro, 2 escolhas diferentes. Quando Abraão e Ló cresceram muito, diz a Bíblia, eles tinham muitas ovelhas, muitos animais, muitos camelos, muitos servos, que era consequência da resposta que Abraão tinha dado a Deus. E Ló, vindo com ele, sendo seu sobrinho, foi abençoado, porque a palavra é: através de ti abençoarei todas as famílias da terra. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. E Ló certamente estava recebendo de Abraão e crendo que Deus tinha dado a palavra a Abraão. Só que quando a pessoa cresce muito, ela passa a ter muito, ela pensa que a bênção que ela alcançou foi por mérito dela. Aí que está um engano. E quando chegou no momento, Abraão disse para Ló: não é bom que caminhemos juntos,
porque senão vai haver brigas entre aqueles que trabalham para você e aqueles que trabalham para mim. Olha, para que direção você deseja ir? E aí Ló errou, aí Ló equivocou-se. Ele pensou que a bênção que ele estava tendo era fruto do seu trabalho, mas não era, era fruto da bênção de Deus na vida de Abraão. Grava isso que eu vou dizer, irmãos. A pessoa chega aqui na igreja sem nada, totalmente destruído, e de repente você recebe uma palavra de incentivo, de fé, que Deus tem te chamado, que Ele pode te fazer, você tem que se qualificar. Aí a pessoa começa a se qualificar. Aí o Marcelo deu o testemunho para mim, os amigos dele foram fazer engenharia, outro foi fazer isso, ele fez educação física, foi fazer mestrado em Brasília, nos melhores lugares, porque a igreja tem essa visão. Aí a pessoa sai do nada, e ele começa a alcançar, ser abençoado, e começa a se afastar, como Ló fez de Abraão. Ele começa a achar que ele alcançou tudo aquilo por ele, e ele esquece de como ele entrou, ele esquece de como ele chegou aqui, enfermo, sem autoestima, arrebentado, sem nada. E a igreja o acolheu, o abençoou, e a pessoa cresce. Quantas vezes eu ouço a frase, a pessoa chega perto de mim: apóstolo, muito obrigado por tudo. Mas o que foi, irmão? Não, Deus falou comigo que meu tempo aqui acabou. Ensinamos a orar, ensinamos a buscar Deus, incentivamos a crescer. Quando passou pelo vale, a igreja estava lá. Quando estava na miséria, a igreja estava lá. Quando não tinha nada, a igreja estava lá. Agora ele começa a ter, vira para mim e fala: jejuei, orei, e Deus falou comigo, sai. Eu falei: mas como? Eu já aprendi, irmão, eu já aprendi. Aí a pessoa vai embora, faz a escolha dele, como Ló fez. Abraão mostrou para ele: olha aqui, a Bíblia diz que ele viu um local que era como o Egito na época, as Campinas Verdes, só que é na direção de Sodoma e Gomorra. E tinha outro lugar, a terra de Canaã, que não tinha campinas nenhuma. E ele falou: eu quero esse lugar verde. E Abraão se entristece, porque Abraão sabia que tudo que Ló tinha alcançado era fruto da bênção de Deus que estava sobre Abraão. Ló faz sua escolha errada. Deveria ter ido para Abraão e falar: meu senhor, meu tio, tudo que eu tenho Deus me deu através de ti, escolhe o Senhor. Eu não vou fazer escolha, escolhe o Senhor. Mas ele certamente falou para Abraão: Abraão, eu jejuei, orei, ouvi de Deus que melhor é essa direção, e fez a escolha errada. A Bíblia diz que Ló caminhou para Sodoma, Abraão caminhou para Betel. Sodoma é o lugar da destruição, Betel é a casa de Deus. Abraão fez a história, Ló foi salvo pela biografia de Abraão, que um dia foi lá, derrotou os reis que tinham sequestrado Ló e o trouxe de volta. Deus honrou Abraão, porque Abraão fez o altar da confirmação, da aceitação dos métodos de Deus na sua vida. Não seria como Abraão queria, por isso ele constrói o altar aqui. Ele falou: Senhor, tu tens razão, eu saí para uma terra que o Senhor me mostraria, e eu não estou vendo ainda o cumprimento da promessa, mas cada passo que eu dou, meu coração enche de paz, e eu posso visualizar o futuro que o Senhor vai me dar. Faça o seu coração responder de maneira certa, que Deus te dará o melhor da terra.